Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos na manhã desse dia, 26 de abril de 2020, para cultuarmos a Deus juntos mais uma vez. Graças a Deus por isso. Convido você a entrarmos no tempo de culto. Começa agora com o nosso prelúdio. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler juntos. Leia comigo aí, em voz audível. Lucas 18, de 1 a 8. É a parábola do juiz iníquo. Leiamos. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de nos achegarmos a Deus neste culto online, nos reunirmos pela fé na Tua presença, como família do Senhor, como igreja Sua, para adorarmos a Ti, para sermos edificados pela Tua palavra, Senhor, para derramarmos o nosso coração na Tua presença. Pedimos a Deus que o Senhor aceite este culto, que o Senhor venha dirigir cada ato desse culto, ó Deus, que a Tua palavra que vai ser ensinada, que vai ser pregada, a mensagem dela,
entre em nossos corações e se transforme em vida, em adoração a Ti, Senhor. Recebe o culto, ó Deus, que prestamos a Ti. Abençoa a cada pessoa, a cada irmão, a cada pessoa que, mesmo não fazendo parte desta comunidade local, tem participado conosco desses cultos. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os edifique na Tua palavra também. Nós agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor ache fé no nosso coração diante das dificuldades, na certeza de que o Senhor tem cuidado e tem feito o melhor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Temos agora, irmãos, um tempo de confissão de pecados, de gratidão a Deus, porque em Cristo nós temos o perdão. O seu sangue nos lava de todo o pecado. Convido a você, mesmo onde está, que curvemos as nossas frontes, tenhamos um tempo de oração silenciosa. Logo em seguida vou orar. Senhor, confessamos a Ti as nossas faltas, os nossos pensamentos, palavras e atos, ó Deus, aquilo que vai no nosso coração, que desagrada a Ti, que erra o alvo da Tua santa palavra. Pedimos o Teu perdão, Senhor. Coloca arrependimento sincero em nossa vida, mudança de rumo, ó Deus, e que nós prossigamos lutando, ó Deus, para Te servir, para viver a Tua palavra que nos propõe o que é bom, agradável e perfeito. Recebe a nossa oração, ó Deus, atende o nosso pedido. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, um hino de adoração ao nosso Deus. Louvando a Deus, meus irmãos, com um hino de número 61, Ações de Graças. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em Te dar. Queremos agora consagrar ao Senhor as ofertas e os dízimos que os irmãos têm lançado à tesouraria da igreja. Vamos orar? Nosso Pai, nós somos alegres, gratos a Ti, ó Deus, por entender o privilégio de participar da Tua obra, devolvendo parte daquilo com que o Senhor tem nos sustentado. Recebe essas ofertas, ó Deus, que os irmãos têm entregado, essas ofertas também de missões que temos aplicado na pregação da Tua palavra, no sustento dos Teus servos que estão na ponta, trabalhando pelo Teu Evangelho, Senhor. Recebe a nossa gratidão, abençoa, Deus, nesta hora, aqueles que estão passando por necessidades,
diante desse tempo de dificuldade de trabalho. Que o Senhor esteja abençoando, sustentando, abrindo portas, ó Deus, de trabalho e de emprego para esses irmãos, para também aqueles que são os nossos familiares que passam por dificuldades. Abençoa a nossa nação, Senhor, dá sabedoria, dá temor às autoridades, para que eles, ó Deus, cumpram a Tua vontade e que o Teu povo tenha vida mansa e tranquila, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora, irmãos, a pregação da Palavra de Deus. Nosso irmão Christian, bacharel em teologia, vai nos trazer a mensagem do Senhor. Que o Senhor o abençoe. Queridos irmãos, grande abraço para todos. No início do ano, nem todo mundo sabia o que a palavra viralizar significava, embora seja provável que alguns a tenham relacionado ao vírus. Talvez aqueles que trabalham na área da saúde tenham uma ideia mais precisa do seu significado. Outros, os mais curiosos, talvez sabiam da palavra por algum interesse pessoal. Mas a maioria de nós não tínhamos ideia do real significado desse conceito. Muitos de nós já ouvimos viralizar como parte do idioma usado pelas novas gerações para divulgar notícias, pessoas, vídeos, memes ou frases. E relacionamos isso à linguagem cibernética para tornar algo o mais conhecido possível. Mas agora entendemos perfeitamente o que as pessoas querem dizer quando falam em fazer algo viral. Para uma melhor compreensão do conceito viralizar, seria conveniente conhecer a raiz da palavra e de onde vem, né, a ideia de viralizar. Mas para fins desta reflexão não será necessário, pois ficou claro para nós que a viralização de um vírus, quando ocorre, pode ter um impacto global, e isso é suficiente. Agora, o conceito viralizar, como vimos, além da relação negativa que fazemos, também pode ser usado em um sentido positivo. Isto é, para divulgar algo. Em nosso caso, uma mensagem. Mensagem que todas as pessoas possam escutar. E, de certa forma, é o que Jesus Cristo nos ordenou que fizéssemos, quando diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ou quando Paulo exortou os crentes, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, usando o sentido positivo, isto é, o de tornar o Evangelho conhecido a toda a criatura, com uma mensagem que cura, restaura e ressuscita, é que eu gostaria de convidá-lo a refletir sobre a viralização do Evangelho. Para isso, eu gostaria que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versos 1 ao 7, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. E o verso 7 nos lembra o seguinte: a todos os amados de Deus que estáis em Roma,
chamados para ser de santos, graça a vós outros, e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar para que Deus abençoe sua palavra. Deus e Pai, nós louvamos teu glorioso nome e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações para ter vidas transformadas, vidas que louvem o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a ideia que eu quero transmitir hoje, numa frase, poderia ser a seguinte: chamados para viralizar o Evangelho. Para uma melhor compreensão da exposição bíblica de hoje, eu decidi dividir a passagem tentando responder as seguintes perguntas. A primeira, quem é um viralizador do Evangelho? A segunda, qual é o conteúdo da viralização do Evangelho? E a terceira, quem tem a responsabilidade de viralizar o Evangelho? Então, tentando responder a primeira pergunta, quem é um viralizador do Evangelho? Na verdade, um viralizador do Evangelho, antes de viralizar o Evangelho, a maioria das vezes viraliza ideias que nada tem a ver com o Evangelho. E esse é o caso de Paulo. De fato, a análise do primeiro versículo convida-nos, em primeiro lugar, a prestar atenção na autoria da carta, ou conforme indicado por um comentário bíblico sobre as credenciais do autor. Assim, o que encontramos é, por um lado, a apresentação de Paulo e, por outro, uma declaração de sua missão. A apresentação de Paulo poderia ser resumida como a de um homem religioso e extremista. Sim, religioso porque, ecoando suas próprias palavras, em outra de suas cartas, ele testemunha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E extremista porque, se lemos atentamente, ele reconhece que, na época de sua religiosidade, também era um perseguidor, como registrado no livro de Atos. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa história, para quem tem uma primeira abordagem com a figura de Paulo, muitas vezes pode ser chocante, principalmente quando tenta encaixar a possibilidade de ser um religioso e, ao mesmo tempo, um extremista. Porque nossa ideia de religiosidade normalmente está associada a de uma pessoa que vive de maneira contemplativa, abstendo-se de comportamentos pecaminosos ou fazendo atos abusivos. Mas, neste caso, o testemunho de Paulo confirma a possibilidade da existência de crentes que podem ser religiosos e extremistas. Então, ao se apresentar como Paulo está dizendo que não é mais quem ele era. Pois quem conhece a história de Paulo saberá que antes de ser chamado Paulo, era conhecido por Saulo. A questão aqui é porque Paulo se apresenta aos seus leitores como Paulo e não como Saulo. Esse detalhe pode parecer insignificante em termos de conteúdo. No entanto, devemos observar que o nome pelo qual ele foi inicialmente conhecido, Saulo de Tarso, refere-se aos
a dois elementos de sua identidade, diz. Saulo era um nome hebraico helenizado e estava intimamente ligado à sua origem religiosa. Isto é, a de um fariseu extremista antes de seu encontro com Jesus. Por outro lado, o sobrenome de Tarso aponta para um vínculo com sua identidade cultural, especificamente com o local de seu nascimento, cuja fama naqueles tempos era importante, como testemunham os historiadores. Tarso foi descrito como o coração do mundo greco-romano, o ponto de encontro entre o leste e o oeste. Outros propuseram que, naquele momento, Tarso era mais influente que Atenas. De fato, a educação e a filosofia estoica tinham seu centro de operações lá. Consequentemente, tendo todo esse capital religioso e cultural, é impossível ignorar ou perguntar-se por que Saulo agora escreve como Paulo. E a verdade é que poderíamos continuar especulando sobre o assunto. No entanto, basta que lembremos da confissão de Paulo em Filipenses 3:8 e provavelmente possamos encontrar a resposta. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. No entanto, o uso de um nome também pode ser uma questão superficial, embora todos saibamos a importância do nome ao longo dos tempos. O que está claro é que Paulo, além de usar o nome pelo qual é conhecido até hoje, sofreu uma profunda mudança de vida naquele encontro com Jesus e se tornou um viralizador do Evangelho de seu Senhor. E isso é relevante para ir a uma segunda observação sobre este ponto. Um viralizador do Evangelho, ao encontrar Jesus Cristo, encontra sua verdadeira identidade e propósito na vida. Paulo, então, agora se apresenta como uma autoridade em aqueles que um dia perseguirá. Em outras palavras, Paulo, que era uma espécie de fundador da tortura contra os cristãos, torna-se um deles. E ele não apenas se tornou um deles, mas também Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, designado para o Evangelho de Deus, assim se apresenta. Em outras palavras, ele deixou de ser Saulo, o extremista fanático religioso perseguidor dos cristãos, para ser um doulos, apóstolos, aforizou. Em nossa língua, um escravo mensageiro apartado para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. E qual é o conteúdo dessa mensagem que se propôs disseminar Paulo? Qual é o conteúdo da viralização do Evangelho? Esse seria o segundo grande ponto. De acordo com a leitura da passagem, devemos considerar basicamente três elementos ao viralizar o Evangelho. No primeiro ponto, focamos nossa atenção no verso 1. Agora ficaremos nossa atenção nos versos 2 ao 4. Que o Evangelho é prometido pelos profetas, que é encontrado nas Escrituras Sagradas e que é sobre Cristo. O primeiro deles refere-se a um evangelho prometido pelos profetas, nas palavras de Calvino, um evangelho que não foi dado pelos profetas, mas foi prometido por eles. Nesse sentido, é um anúncio que pode ser rastreado, que não nasce da criatividade do autor, mas em afirmações que podem ser conhecidas.
Dessa maneira, a viralização do Evangelho teve que ser sustentada em anúncios históricos concretos, reais, contundentes. Declarações que podem ser comprovadas ou refutadas. Portanto, se os profetas prometeram o Evangelho, entendemos que isso não é algo novo. Nesse ponto é importante notar também que o registro das declarações proféticas do Evangelho que os romanos estão sendo desafiados a viralizar encontra-se em um só lugar: as Sagradas Escrituras. As Escrituras Sagradas são o segundo elemento que devemos levar em conta na viralização do Evangelho. Porque é nas Escrituras e somente nelas onde encontramos a verdade sobre a realidade, o homem, o pecado e a salvação do homem. Para ser mais preciso, não há fonte mais fiel do que a revelação de Deus através das Escrituras. Portanto, aqueles de nós que abraçam a fé e a tradição judaica cristã reformada afirmam o mesmo que o pastor lembra cada domingo de manhã em nossa igreja, que acreditamos na palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Em outras palavras, nós cristãos não temos outra autoridade para determinar as verdades da vida além da revelação escrita na qual Deus manifestou sua verdadeira vontade sobre todas as coisas. As Escrituras naqueles tempos, é claro, ainda não tinham a forma pelas quais as conhecemos hoje. Porque, embora Paulo tenha lido o mesmo Antigo Testamento que nós temos hoje, na época elas eram conhecidas pelos judeus como Tanakh, cujas divisões eram 3. A Torá, ou a lei, que foram os primeiros 5 livros da Bíblia; Nevi'im, que continha os livros históricos e proféticos; e o Ketuvim, que fizeram referência aos escritos de sabedoria. Mas, além de conhecer detalhes históricos sobre os escritos em que as profecias foram impressas, nosso interesse é aprofundar o conteúdo do Evangelho ou a mensagem que devemos viralizar. E isso nos leva a considerar Jesus Cristo o terceiro elemento como indispensável na viralização do Evangelho. Assim que tivemos a voz dos profetas que anteciparam o conteúdo da mensagem encontrada nas Escrituras Sagradas, que poderíamos identificar como meios, pois através dele teríamos acesso à verdade, a Jesus Cristo. Jesus Cristo, nas palavras de Paulo, é o conteúdo do Evangelho, porque o versículo aponta claramente nessa direção, afirmando que o Evangelho de Deus é sobre seu Filho, que era a linhagem de Davi. Verso 3. Deixando claro que Jesus Cristo, sendo 100% Deus, é 100% homem. E é o único digno de ser proclamado como mediador entre o céu e a terra. Nesse sentido, a obra de Jesus Cristo é, sem dúvida, o evento mais importante na história da humanidade. Pois foi ele, na encarnação de Nosso Senhor, que podemos apreciar como Karl Barth diz: tempo e eternidade, coisa e origem, homem e Deus. Consequentemente, sendo declarado o Filho de Deus pelo Espírito da ressurreição dos mortos, ele tem a prerrogativa de escolher quem dar uma tarefa tão importante. Em terceiro lugar, vamos a tentar responder a pergunta: quem tem a responsabilidade de viralizar o Evangelho? O mesmo Jesus Cristo que chamou Paulo para ser um servo?
um apóstolo separado para o Evangelho de Deus, foi quem determinou que os crentes em Roma, e cada crente a partir daquele momento, são responsáveis por anunciar o Evangelho de Deus. Porque foi ele quem escolheu Paulo, os crentes em Roma e os que vivemos na época ou na era contemporânea. Lembre-se de que o Evangelho, como dissemos no início, não era uma ideia ou um produto da criatividade do apóstolo. E o versículo 5 torna essa afirmação clara, apontando que por meio dele recebemos a graça e o apostolado. Graça, querendo estabelecer que é uma obra sobrenatural de Deus para seus escolhidos, e apostolado, implicando que aqueles que participam dessa graça também têm o privilégio de serem embaixadores do Evangelho. Isso é relevante porque muitos irmãos pensam que compartilhar o Evangelho é demais quando não foram chamados para serem pastores ou professores da igreja. Outros argumentam que eles não têm a personalidade ou a capacidade de fazê-lo. Mas antes de inventar desculpas ou justificativas pelo pouco que falamos sobre Cristo, devemos pensar que no que seria de nós se esses familiares, irmãos ou pastores não tivessem obedecido e viralizado o Evangelho com fidelidade. E o Evangelho deve se tornar viral. Deve virar viral. Não apenas por causa dos benefícios inestimáveis que recebemos ao sermos alcançados por Cristo, mas também porque Paulo diz, pela obediência à fé em todas as nações, onde devemos incluir Brasil e São José dos Campos. E porque a proclamação do Evangelho também é um chamado para ser santos. Em outras palavras, para refletir o que a gente continua buscando. Uma mudança interior, uma palavra de esperança verdadeira e uma exemplificação do anterior na vida diária. Queridos irmãos, Paulo, nos primeiros versículos de Romanos, nos ensina a viralizar o Evangelho imitando a nosso Senhor Jesus Cristo, que viralizou sua mensagem através da pregação das parábolas que ficaram registradas nos Evangelhos. Paulo o fez pregando e escrevendo, isto é, usando os dons que Deus lhe deu. A verdade é que, para aqueles de nós que têm a responsabilidade no ministério, as primeiras linhas do livro de Romanos devem nos lembrar que nosso compromisso deve ser total com quem nos tornou seus servos viralizadores da palavra. Não, no mesmo sentido que o apóstolo teve, sim? Mas na responsabilidade que temos diante de Deus de entregar tudo o que o Senhor colocou em nossas mãos hoje. Em segundo lugar, essa viralização do Evangelho deve estar de acordo com os padrões de Deus. Ser fiel ao que os profetas proclamavam nas Sagradas Escrituras sobre Jesus Cristo. Nesse sentido, pregar ou viralizar outro discurso que não é o Evangelho de Deus na obra de Jesus Cristo, simplesmente será uma perda de tempo e uma mensagem sem conteúdo nem esperança. Porque não há outro Evangelho além daquele que o Senhor nos deixou e que pode tirar as pessoas da morte, perdoar seus pecados e dar-lhes uma eternidade. Deus nos ajude a sermos diligentes. Finalmente, a viralização do Evangelho é tarefa de todos.
E, portanto, ninguém que se identifica como cristão pode abster-se ou omitir tal responsabilidade e honra. Vamos orar ao Senhor para que, no meio da crise, tenhamos oportunidades de viralizar o Evangelho com nossos familiares, colegas de trabalho e irmãos em Cristo. Que, querido irmão, que o Evangelho se torne viral. Vamos fazer do Evangelho o tópico da conversa. Vamos usar todos os meios à nossa disposição. E é o Evangelho o que as pessoas precisam ouvir. Eu quero terminar esse tempo pedindo a Deus que nos ajude. Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos. Que bênção ouvirmos a palavra de Deus. Que Deus possa nos edificar, nos fortalecer através da sua palavra que ouvimos nesta manhã. Vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus. Logo em seguida, o pastor Gustavo impetrará a bênção. Meus irmãos, o hino de número 105, A Certeza do Crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus irá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Senhor Deus, te agradecemos pela bênção que é podermos cultuar a Ti, nosso único Deus verdadeiro, e podemos nesta manhã louvarmos, adorarmos e glorificarmos a Ti como aquele que tem feito grandes coisas por nós. Por isso nos alegramos. Obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações, que nos ensina a andar em Cristo Jesus. Nosso pedido, Senhor Deus, é que o Senhor esteja nos dando condições para caminharmos nesse tempo, na certeza de que o Senhor está dirigindo todas as coisas para o nosso bem. E assim, Senhor Deus, nos abençoa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai,
que a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração, vinda no Espírito Santo, esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém.